Aleluia. Quantos aqui tem batalhas todos os dias na mente para enfrentar, para vencer, para poder estar sendo um vitorioso em Cristo Jesus? Quantos tem batalhas diárias? Talvez você teve batalhas para chegar aqui nessa noite, mas você chegou neste lugar, amém? E você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você é um vitorioso em Cristo Jesus, você é uma vitoriosa em Cristo Jesus. Queria falar rapidamente com você, ao seu coração, sobre batalha para renovar a nossa mente. Batalha para renovar a sua mente, amém? Uma batalha que nós temos diariamente. Todos sabemos que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra as coisas visíveis, mas a nossa batalha é contra principados, potestades e hostes celestiais da maldade. A nossa batalha é no mundo do Espírito. A nossa batalha começa lá. E é por isso que a oração, o seu dobrar de joelho, o seu abrir da sua boca, a sua oração no seu quarto, a sua oração na igreja, a sua oração onde você estiver, é lá que você vai vencer as suas batalhas, amém? Todos os dias nós temos que ir contra as mentiras de Satanás, ir contra aquilo que Satanás quer colocar na nossa mente, a mentira que ele quer lançar, tudo aquilo que ele quer trabalhar no nosso coração, para que nós possamos perder a bênção que nós temos. Eu creio que nós veremos muitas pessoas lá no céu, pessoas que são salvas no Senhor, mas que infelizmente passaram toda a sua vida aqui na terra sem conquistar uma vitória no Senhor. Sabe por quê? Porque não entenderam o que é ser um vencedor. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou. Como que Ele nos amou? Na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, entregando o seu próprio sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então pessoas passarão por essa terra porque a salvação vem pela fé, e a fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 10 versículo 9 vai dizer que todo aquele que crê no seu coração, confessa com a sua boca, já está salvo. Mas esse é só o início da nossa caminhada da fé. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão. Quando você aceitou Jesus, no outro dia sua conta bancária estava cheia? Para quem já estava, pode falar que sim, né? Inclusive, Lu, depois a gente conversa, viu? Um empréstimozinho. Vai que Deus toca no seu coração, né, irmão? Brincadeira, minha igreja. Mas, irmãos, aleluia, nem sei onde eu estava aqui. Oi? Quem aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus, às vezes, muitos de nós, talvez até questionamos, pensamos assim: olha, eu pensei que a minha vida ia mudar, ia melhorar, as coisas iam ficar bem. Tem gente, irmãos, e na maioria dos casos, eu quero te dar uma notícia, que quando a gente aceita Jesus, a perseguição é a hora que a perseguição vem. É hora que as batalhas vêm, porque antes nós estávamos no lugar da vergonha, no lugar da mentira, no lugar da escuridão, no poderio de Satanás, e agora nós estamos no poder da luz, no poder de Jesus. Nós estamos num lugar guardados no Senhor. E antes, tem uma história que tinha um rapaz em cima do muro, e desse lado de cá tinha vários demônios convidando ele para pular para o lado de lá e gritando: vem para cá que é muito bom, aqui tem prostituição, aqui tem drogas, aqui tem pornografia, aqui tem tudo que você imaginar, tudo de bom para você. E do outro lado tinham vários anjos. Não, desculpa, eu contei errado, né? Quem estava gritando era o pessoal do anjo, tá? Na verdade, o lado de cá, eles estavam só assim: beleza, irmão? Na paz? Agora os anjos estavam gritando: vem para cá, aqui tem salvação, tem vida, tem cura, tem vida eterna para você.
E o rapaz, não entendendo nada, virou para um amigo e disse assim: o que está acontecendo? Esse lado de cá, a rapaziada aqui está de boa, está me cumprimentando, mas do lado de cá os anjos estão me convidando, me chamando. Parece que está existindo uma luta, mas o lado de cá está tranquilo. E o amigo dele disse assim: olha, o muro é do lado de lá. O muro faz parte da equipe de lá. O muro faz parte da equipe de Satanás. Lembra quando Deus fala assim: que você esteja frio ou quente, porque se você estiver morno, eu vomitarei você da minha boca. Não tem como a gente caminhar com Jesus e não ter um coração entusiasmado na palavra e viver aquilo, a verdade que Ele tem para nossas vidas. Não tem como viver o Evangelho de Jesus e não ser um evangelista nato, de falar de Jesus para as pessoas. Experimente aquilo que nós temos experimentado. Mas há uma batalha todos os dias tentando travar e calar a sua voz. Há uma batalha entre as trevas e entre o céu. E as trevas tentam calar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. As trevas tentam calar o Espírito Santo que está dentro de você. Sabe como? Te jogando lá no passado, falando: você não vai conseguir. Lembra quando seu pai, sua mãe, aquele que te criou, falou que você não seria capaz? Lembra quando acabaram com os teus sonhos, abusaram de você, fizeram coisas terríveis? E Satanás sempre tenta nos jogar no passado, porque é lá que estão as nossas dores, é lá que estão as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas indagações, as nossas preocupações. Vem de lá. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está aqui nessa noite para resolver o seu passado, cuidar do seu presente e te dar um futuro de glória, um futuro que Ele tem preparado para você. Ei, igreja, creia. Deus, isso não é uma palavra de um pregador querendo te animar, não. Deus tem o melhor para a sua vida aqui na frente, creia nisso. Mas isso só vai acontecer se nós ganharmos as batalhas no mundo espiritual, porque isso nós vencemos pela fé. É pela fé. Se não fosse a sua fé, você não estaria aqui nessa noite, amém? Porque você tem fé. Mesmo que seja do tamanho do grão de uma mostarda, você tem fé. Mas você já viu como que fica o tamanho de uma árvore de mostarda? Quando você planta e fica ali há alguns anos, ela vai crescendo, ela fica enorme, porque ela vai criando raízes, ela vai crescendo para baixo, vai se fortificando, se fortalecendo, e depois ela cresce para cima, e ela fica gigantesca. É assim que Deus quer fazer com você nessa noite, amém? Pelos olhos da fé eu vejo muitas árvores plantadas no Senhor aqui. Pelos olhos da fé eu vejo muitos frutos do Senhor aqui. Talvez Deus te trouxe nesta noite especificamente para você entender uma coisa: é Ele quem luta as suas batalhas. Você só precisa se posicionar no Senhor. Você só precisa se posicionar como um guerreiro do Senhor. Nós lemos aqui Efésios capítulo 6. Vai se revestindo todos os dias. Eu sempre falo aqui: sabe quem é que vai permanecer daqui a 3, 5, 10 anos na igreja? Lá onde a gente vai estar, quem vai continuar, quem vai estar firme, é aquele que faz seu devocional todos os dias, é aquele que ora todos os dias, é aquele que fala com o seu Deus todos os dias. Sabe por quê? Você tem livre acesso ao Pai, você tem livre acesso a Deus. Ei, irmão, você é um sacerdote do Senhor, você é uma sacerdotisa do Senhor. Você não precisa de um microfone para falar do Senhor. É lá onde você está que Deus quer remir aquele lugar com a sua presença, com a sua voz. É lá onde você trabalha que Deus quer te usar para falar do amor dEle. É lá onde você trabalha, onde Deus te colocou, é que Deus quer que você fale: esse lugar é do Senhor. Nós queremos falar que Trancoso é do Senhor, mas o que nós estamos fazendo? Qual é o movimento de igreja que nós estamos fazendo? Quantos aqui já oraram por Trancoso hoje? Não precisa responder não.
Eu posso falar isso porque eu orei hoje, viu? Talvez não orei ontem, mas orei hoje. Aí Deus me deu autoridade. Mas irmãos, eu saí hoje para trabalhar cedinho, saí falando: abençoa essa pessoa, abençoa essa pessoa, abençoa essa vida, abençoa, liberta essa, transforma essa. Nós precisamos amar a igreja do Senhor. Ah, mas aquele lá fora não é a igreja do Senhor. Não é ainda, mas vai ser em nome de Jesus, amém? Ele não é ainda, mas em nome de Jesus. Não sei se é nessa igreja ou em outra igreja, em nome de Jesus ele será salvo, para honra, glória e louvor do nome santo do Senhor. Mas você precisa abrir a sua boca, falar. Você precisa tomar governo do lugar que você está, tomar posse. Não seja alguém usado pelo diabo. Às vezes a gente fala misericórdia, mas o apóstolo Pedro, quem acha que o apóstolo Pedro é um homem de Deus? Levanta sua mão. Você está com medo, irmão? Pode falar. Vamos pregar comigo aqui. Homem de Deus, homem valente, andou sobre as águas. Foi Pedro que falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: olha, essa revelação não vem senão do próprio Espírito de Deus, do próprio Deus que falou pela sua boca, porque só aquele que confessa Jesus, ele sabe que vem do próprio Deus essa palavra. E foi Pedro o primeiro a falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde iremos nós? João 6,66 a 69. Se só tu tens a palavra de vida eterna. Foi isso que Pedro falou. Só que minutos depois, horas depois, o mesmo Pedro estava tentando impedir o maior projeto para nossas vidas, impedir que Jesus fosse para a cruz. E às vezes nós queremos impedir, dando uma de bonzinhos, dando uma de que nós vamos ajudar alguém, irmão. Ei, trabalha no Espírito, pelo Espírito. Se você não emprestasse para sua amiga, se Deus não falasse, não teria problema não, Lu. E se ela não falasse mais com você, é porque ela não era sua amiga de verdade. Às vezes a gente mete a mão onde não deve. Pega essa chave, igreja. Às vezes você quer ajudar alguém que Deus está querendo que fique no deserto, que Deus está trabalhando no coração. E para trabalhar no coração ele tem que jogar lá embaixo no pó, para ver se caia o orgulho e a soberba da pessoa. E você quer levantar. Então tenha discernimento do Espírito, irmão, para poder fazer só aquilo que Deus está mandando você fazer. Se não mandou fazer, não faça, porque você vai entrar numa enrascada. Amém? Entenda. Logo depois, Pedro falou, Jesus estava contando uma história. Olha, é necessário que ele falou assim: é necessário que o Filho do Homem, ele padeça, é necessário que o Filho do Homem apanhe, é necessário que o Filho do Homem seja preso e injustiçado, é necessário que o Filho do Homem seja cuspido, é necessário que o Filho do Homem vá para uma cruz morrer. E Jesus falou assim: mas ao terceiro dia eu vou voltar. Aí Pedro se levanta e fala assim: não, Senhor. Eu até entendo, Pedro, porque imagina comigo, irmão, se alguém falar que vai tirar o meu Jesus da minha vida, como é que você se sentiria? Ele é a nossa rocha, ele é o nosso suporte, ele é o nosso chão, ele é a nossa estrutura, ele é a vida que me deu vida, ele é a cura que desceu do céu. E Pedro saltou na frente de Jesus e disse assim: não, Senhor, não, eu não deixarei que isso aconteça. Eu irei com o Senhor até a morte, mas você não vai ser preso, você não vai morrer. E sabe o que Jesus falou? Muito obrigado, Pedro, você é o melhor discípulo que eu tenho. Muito obrigado, Pedro, você demonstrou o seu amor por mim. Às vezes a gente quer demonstrar um amor por uma pessoa, esquece que tem várias precisando do nosso amor. E aí Pedro, saltando na frente de Jesus, Jesus vira e fala assim: para trás de mim? Uai, não era aquele que era usado pelo Senhor? Aquele que foi usado pela boca, dizendo que Jesus era o Cristo, o único a ser adorado, o Filho do Deus vivo?
que tinha vida eterna. Então nós precisamos discernir as coisas espirituais, quando eu tenho que falar, quando eu tenho que me calar. Eu gosto de uma frase que diz assim: não seja alguém que fale, seja uma voz para alguém. Se Deus mandou você falar, seja uma voz. Se Deus não mandou falar, cala. Eu vou falar igual a Bíblia, né? Cala-te, que a Bíblia é educada, né? Mas nós falamos assim: cala a boca, fica quieto, irmão. Aí Jesus, depois de ter passado pelas provações, as tentações de Satanás, chegou uma hora que Satanás estava vindo para falar com ele. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: ó, está vindo o príncipe deste mundo. Ele está vindo aí para falar comigo, mas ele não tem nada em mim, ele não tem nada de mim, então ele não tem poder sobre mim, ele não tem do que falar da minha vida. E só aquele que pode todos os dias acordar, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus por estar mais um dia na presença dEle, agradecer a Deus pelas misericórdias do Senhor que são renovadas a cada dia. Só aquele que se levanta e tem a coragem de falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te adoro, Senhor, desça aos céus na minha casa, Senhor, desça aos céus no meu trabalho, vamos comigo, Espírito Santo, pegue na minha mão, quero andar contigo. Aquele que lê a palavra, aquele que ama a palavra, aquele que medita na palavra, aquele que ora, aquele que adora, só esse vai conseguir sustentar na vida eterna, só esse vai conseguir se sustentar nos dias maus. Só aquele que está revestido pelo poder e a glória do Senhor pode dizer assim: ele vem aí, mas ele não tem nada de mim, ele não tem poder sobre a minha vida. Aleluia. Nós temos, diga assim: eu tenho, diga com fé, irmãos, eu tenho promessas de Deus na minha vida. Você sabia que você tem todas as promessas de Deus sobre a sua vida? Todas as promessas que estão neste livro é para você. Todas as promessas que estão de Gênesis e Apocalipse é para você, porque a Bíblia me fala isso. Todos aqueles que creram e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, deram-se o direito de se tornarem filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, de todas as promessas bíblicas, de todas as promessas do Senhor Jesus para a sua vida. Quantos aqui creem em Jesus? Então você é filho de Deus, então você tem promessas para a sua vida, e elas vão se cumprir à medida que você se posicionar no Senhor, amém? À medida que você entender. Quando a gente olha para o povo lá atrás, lá no Egito, nossos antepassados no Egito, o Egito, ele vai mostrar, ou vai tipificar o pecado em nossas vidas, quando nós éramos presos no pecado. Aqueles irmãos, eles estavam presos num local. Muitas pessoas estão presas em pecados, mas Deus levantou um homem chamado Moisés, amém? E esse homem, ele foi levantado para ser um libertador. E nós temos um libertador nas nossas vidas, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor diz que por Ele, pelo sangue dEle, nós fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Ele nos libertou. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O problema é que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Às vezes nós saímos do Egito, do pecado, mas o pecado acompanha muitos cristãos. E eu não estou falando das distrações que a gente tem, eu estou falando de pecados que às vezes ficam escondidos e
atrapalhando a presença, a glória, as promessas, a vida de Deus acontecer em nossas vidas. A Lu testemunhou aqui agora, falando que ela ouviu a voz de Deus, e pela demora dela, estava retendo a bênção, aquilo que Deus tinha para a vida dela. Quantos de nós, irmãos, já éramos para ter recebido várias bênçãos, mas pela nossa imaturidade, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de compromisso com a palavra, pela nossa desobediência. Aquele povo saiu do Egito com uma promessa: chegar numa terra que mana leite e mel, uma terra prometida, uma terra chamada Canaã, uma terra onde eles iam viver com fartura, uma terra onde eles iam reinar. E um local que era para eles irem em linha reta, chegar logo, em 11 dias aproximadamente. Eles demoraram 40 anos, irmãos. Eles viram vários morrerem no deserto. Eles viram várias mulheres ganharem filhos no deserto. Eles continuaram vendo a bênção de Deus, porque eu não sei se você sabe, no deserto é Deus que te sustenta. Por isso que caiu o maná. Então, se você nessa noite está passando por algum deserto, confia que Deus vai derramar o maná sobre a sua vida. Confia que Deus é que te sustenta ali dentro. Mas quando você entra em Canaã, o maná cessa, e é você que vai desfrutar. Então eu não sei você, mas eu prefiro obedecer e desfrutar. Eu prefiro não atrasar a bênção do Senhor. Eu prefiro não ficar rodando como os israelitas. Eles ficaram batendo cabeça, irmãos. Por quê? Porque não obedecia a voz do Senhor. Nem mesmo Moisés, o maior profeta que já pisou nessa terra, a Bíblia fala que nem antes nem depois de Moisés pisou algum profeta maior do que ele. Mas por causa de uma desobediência de Moisés. Gente, eu fiquei lendo isso. Falei, meu Deus, misericórdia da minha vida. Ainda bem que é tempo da graça, né? Porque se fosse da lei, a gente estaria nem aqui, né? Com certeza. Mas que diremos, pois? Por causa da graça continuaremos pecando? Porque agora é por amor que eu sirvo a Jesus. Não é mais por obrigação, não é mais por medo. Porque agora eu entendi que eu saí do Egito e entrei em Canaã, saí da escravidão e entrei numa terra onde mana leite e mel, aonde nós estamos livres no Senhor, e nós precisamos desfrutar isso. Aleluia. Quem lembra de Josué e Caleb? Moisés manda espiar a terra. Vai lá ver essa terra aí que mana leite e mel. Vai lá ver como é que qual a estratégia que a gente vai usar para vencer os gigantes, né? E vão 12 homens, e somente 2 voltam com boas perspectivas. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa: assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que é escravo de algum pecado, que você não consegue vencer nenhum pecado, que você é preso a algum pecado, que ele é maior do que você, que ele é gigante, que ele é mais poderoso que você, é assim que você vai ficar. E é assim que você vai dar as notícias para as pessoas. Eu aceitei Jesus, é tão gostoso ir lá no culto, eu sinto a presença, mas é tão difícil, né, irmão? Chega segunda-feira, irmão, chega segunda-feira, nós estamos cheios da presença do Senhor. Depois de um culto desse, nós estamos cheios da presença e da glória dEle. E tomara que chegue a segunda-feira, porque é na segunda-feira que eu vou me encontrar com as pessoas lá fora. É na segunda-feira que o diabo vai ter que cair na minha frente, porque lá, aonde eu vou chegar, aonde eu vou estar, no meu trabalho, aonde eu chegar, eu vou botar um balizador e vou dizer: aqui tem um governo que reina. Esse governo se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu por mim, aquele que é todo poderoso. Por isso que nós cantamos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele a glória. É
que vence as nossas batalhas. Ele que vai vencer a sua batalha. Ele que vai vencer a sua batalha. Ele que vai vencer a sua batalha. Coloca nas mãos dele. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma história que um dono de uma sapataria, empresário forte, ele falou assim: vou mandar 2 empregados meus para poder ir lá na África, numa terra distante, onde o povo não costuma usar calçados, e vou ver qual é a perspectiva deles. Eles foram, ficaram lá uma semana, espiando o lugar, a terra, vendo as pessoas, e voltaram. Quando voltaram, ele fez a entrevista em particular. Então ele chamou um primeiro, e aquele primeiro falou assim: ih, patrão, rapaz, lá ninguém usa sapato não. Lá ninguém o povo lá não vai aceitar seu produto não. Lá o negócio é brabo. Aí ele falou: então tá bom. Aí ele chamou o outro, e o outro chegou na sala e falou: patrão, o senhor não sabe, ninguém usa sapato, mas se a gente chega lá, o negócio vai mudar, você vai prosperar, nós vamos ser a maior venda da história. Foram 2 perspectivas diferentes. Às vezes nós somos salvos por Jesus, mas estamos vivendo uma vida miserável, desculpa a palavra. Como Paulo disse: miserável homem que sou. Porque quanto mais ele entendia quem ele era, mais ele via que ele era miserável. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais nós vemos que nós somos sujos e ele é limpo. O problema é que quando a gente está sujo, a gente tem medo de chegar perto dele achando que a gente vai sujar ele. Mas não é ele que fica sujo, é nós que nos limpamos. Chegue perto dele, entregue para ele as suas batalhas. Josué e Caleb chegaram e falaram assim: Moisés, os homens de lá, para carregar um cacho de uva, sabe o que eles fazem? Eles carregam em 2. Não tem? Colocaram 2 pedaços de pau assim, com um cacho de uva no meio, os caras carregando um cacho de uva, Bruno. E eles relataram: Moisés, essa terra é nossa, o Senhor já nos deu. Olha aqui para mim. Essa batalha Jesus já ganhou para você. A vitória já é sua. Você pode se comportar como um filho vencedor, como um filho que tem as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa mente. E para mudar a nossa mente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: pensai em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Nisto pensai. Quando vier os maus pensamentos, os pensamentos de morte, de depressão, de ansiedade, os pensamentos que o passado tenta jogar na sua cara, pense assim: Senhor, a sua cruz não foi em vão. A partir de hoje eu vou honrar o teu santo nome. E a partir de hoje eu só penso naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é do Senhor, nas promessas do Senhor. Irmãos, é tempo de você viver um novo tempo. Chegou o tempo de você viver os melhores dias da sua vida. E eu não estou dizendo que vai ser uma ausência de problema, vai acabar os meus problemas, não. Aqui não é as organizações tabajaras não, né? Aqui é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele está escrevendo a maioria das suas cartas, quando ele fala assim: já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele estava preso,
Quando ele fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ele estava preso. Quando ele fala, em Filipenses 4,4, alegrem-se no Senhor. Sabe o que é alegre-se no Senhor? É você ficar contente em toda e qualquer situação. De você falar assim, olha, Romanos 8,28 vai dizer para mim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É ter uma certeza que se você está caminhando no Espírito, se você está caminhando com a mente renovada, se você está caminhando com a mente de Cristo, se você está caminhando com a palavra de Deus no seu coração, você tem a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é a ausência de problema, é a certeza de uma paz interior. Por isso que Paulo fala assim, olha, nós somos rodeados por problemas, por dificuldades, mas por dentro nós somos renovados dia após dia. Eu sou renovado, porque há um Espírito que habita dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Diga assim, todas as promessas da Bíblia é para a minha vida. Deus quer, irmão, que você tenha o melhor casamento, que você tenha o melhor relacionamento com seus filhos, que você tenha o melhor emprego ou a melhor empresa, que você tenha a melhor igreja para congregar, que você tenha as melhores pessoas. Seja uma dessas melhores pessoas. Amanhã a gente começa um curso aqui chamado Curados pela Graça, onde nós trabalhamos a cura pela graça de Deus, porque nós entendemos que depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos uma caminhada da fé. Por isso que a Bíblia fala, prossigam em conhecer ao Senhor, até a volta, né? Até ser dia perfeito, até a volta de Jesus. Então nós estamos aprendendo dia após dia. Eu costumo dizer que nós estamos aprendendo a ser gente. Nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Então nós estamos aprendendo a ser gente. Por isso que às vezes você quer explodir, né? O vulcão vai entrando em erupção, você não entende o que está acontecendo, e a batalha na mente acontece, você fala, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou suportar. Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. Então nós não podemos chegar lá no céu e dizer, Senhor, aquilo ali eu não pude suportar. Não é verdade. A palavra me garante, tudo que está escrito na palavra, toda vírgula, todo ponto, tudo faz sentido para mim. Ei, vamos parar de dar desculpa, igreja. Vamos parar de colocar a culpa no outro. A culpa foi daquele que não me protegeu, a culpa foi daquele que me abusou, a culpa foi daquele que não me deu oportunidade. Não, ei, Deus quer que você escreva a sua história, amém? Deus quer que você escreva a sua própria história. Fala assim, chega, em nome de Jesus, agora eu tomo posse, Senhor, como filho amado do Senhor, como co-herdeiro de Cristo, como filho mais novo de Jesus, eu tomo posse de todas as promessas de Deus para a minha vida e para a minha família. Sabe por quê? Porque não é só para você, irmão. Todo mundo. Eu tenho certeza que anos atrás alguém veio aqui em Trancoso, alguém orou por Trancoso, e nós só estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje como igreja porque alguém colocou os seus pés, abriu a sua boca, falou com o Senhor, declarou uma palavra, e nós estamos dando continuidade para isso. Nós precisamos dar continuidade por todas as gerações, para que os nossos filhos possam desfrutar, os nossos netos, eles precisam aprender isso, a viver numa vida livre no Senhor Jesus, e uma vida de desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. O problema é que os israelitas viram gigantes, e às vezes nós vemos gigantes também. Mas os gigantes, muitas vezes eles não são externos, eles são internos, na sua mente. Essa semana eu vi um vídeo, não sei se foi no Instagram, onde foi, que tinha, não sei se era uma baratinha ou era uma pulga, alguma coisa assim. O cara botou em cima de um papel branco e o bichinho ia andando, ele fazia um risco
com uma caneta, um marca-texto, alguma coisa assim. Ele fazia um risco, o bichinho ia e não ultrapassava a linha. Quem viu esse vídeo aqui? Alguns viram. Então ele ia, como se tivesse uma barreira ali, ele voltava. Aí o cara fazia um círculo, ele ia, como se tivesse a barreira, ele voltava. E aí ele era comandado por aquela linha imaginária. E às vezes nós somos comandados pela nossa mente que está nos enganando, por aquilo que falaram pra gente lá atrás que é uma mentira. E Satanás, ele é chamado pai da mentira, é a única paternidade que ele tem na Bíblia. E foi ali no deserto que ele tentou enganar a Jesus. Ele falava: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ei, nós somos filhos de Deus, amém? Satanás, você pode saber que todos aqui são filhos de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, toque as nossas mentes nessa noite, que nós sejamos libertos de nós mesmos, e que nós possamos viver os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aleluia! E aí, como eles tinham a mentalidade e a atitude errada, eles se comportavam como escravos, mesmo sendo livres. E eu fico imaginando, porque talvez você nunca parou para pensar, eles ficaram 400 anos no Egito, aproximadamente 430, mais ou menos umas 4 gerações nasceram na escravidão. Então eu fico pensando assim, a criança nasceu, foi crescendo, e ela não tinha o direito de brincar, ela olhava e falava assim: papai está trabalhando, olha lá, estão batendo em papai. E a mentalidade dela era uma mentalidade de escravo. Então o que Satanás quer? Prender essa geração, ter uma geração com a mente de escravo, para poder passar para as próximas gerações que ser escravo é bom, ou mesmo que não seja bom, eles não consigam sair daquele lugar de escravidão. Eu fico imaginando um pai crente que está preso no seu trabalho, tudo é trabalho, trabalho, e a criança fala: papai, eu quero brincar agora de carrinho. Depois, meu filho, agora eu estou ocupado com o meu trabalho. Papai, eu quero sair para tomar um sorvete. Outro dia a gente vai, o papai está muito ocupado hoje. Papai, vamos orar comigo. Mais tarde a gente ora, filho. Agora eu estou ocupado com o meu trabalho. E essa criança vai crescendo com a mentalidade de ser escravo do trabalho. Que nós não sejamos essa geração que é escravos do mundo, que é escravos das coisas mudando, que é escravo do dinheiro, que é escravo do trabalho, e perdendo as futuras gerações. Deus quer pessoas livres. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, irmão. Eu estou dizendo que nós precisamos de uma vida equilibrada. O Senhor nos chamou para ter uma vida equilibrada nele, porque eu entendi que quem me sustenta é o Senhor. Esses dias eu até falei aqui na igreja, eu falei: se você entrou aqui e pensa que o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida que sustenta essa igreja, eu posso te garantir que não é. Quem sustenta essa igreja é o cabeça dela. Agora, Ele quer que você participe, porque Ele também quer te abençoar, amém? Então nós precisamos ser livres. Por isso que Paulo fala: olha, eu sou livre, por ser livre eu escolhi ser preso no Senhor. Olha a diferença. O que é ser preso no Senhor? A vida que agora vivo não é a minha própria vida, é a vida pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Abre em Mateus, 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5.
Esse mesmo Paulo é o que diz em Romanos, capítulo 12, que ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É o mesmo Paulo que vai escrever 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que ele diz assim: usamos as armas poderosas de Deus. As armas de quem, irmãos? As armas são nossas ou são de Deus? As armas agora não são nossas. Quando Davi lutou, era a arma dele. Quando os israelitas lutavam, eram armas dele. A gente está lendo o livro de Josué, a gente vê muita batalha, né? Quantas cidades, quantos povos que Josué, o guerreiro do Senhor, o homem escolhido por Deus para substituir Moisés, venceu as batalhas. Quantas batalhas vencidas? Mas Paulo vai dizer agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, que nós agora usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. E aí, o que pega nessa palavra é que a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou ministrar, eu vou pregar, eu vou falar para acabar com o argumento daquele que está ali fora, ou daquele irmão que está do lado. Mas muitas vezes é para acabar com o nosso falso argumento. As desculpas que você dá para o Senhor. Verso 5: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Qualquer pensamento rebelde meu, qualquer pensamento rebelde nosso, que está fora da palavra, nós temos que subjugar, segurar e falar assim: não, você vai ser obediente à palavra do Senhor, você vai ser obediente a Jesus Cristo. Esse pensamento não pertence a Jesus, portanto, eu pego ele e jogo na cruz de Cristo. Agora, eu sou obediente a Cristo. Romanos 6, versículos 1 e 2. Permita Deus mudar seu pensamento, irmão. Permita Deus tocar no seu pensamento. Deus quer tocar em nós, para que nós possamos ser mudados por Ele. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se agora eu digo eu sou de Cristo, nova criatura eu sou. Diga: eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora eu saí do lugar de pecado e não quero viver mais nele. Agora eu vivo pela graça, pelo amor que me amou primeiro. Pula para o versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora a nossa vida pertence a Jesus. Então, se sua mente é uma mente que te leva à morte, a pensamentos de morte, pense que seu Deus te deu vida. Pensa que Ele é vida. Se seus pensamentos é um pensamento de doença, pense que Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Se seus pensamentos são pensamentos de derrotado, pense que Ele disse de você assim: que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é mais do que vencedor, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Se os seus pensamentos são de desânimo, de tristeza, lembre-se que Paulo disse: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Leve cativo todo pensamento rebelde ao pensamento de Jesus Cristo. Para a gente terminar, eu queria falar
lá em Jeremias capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Jeremias 4, versículo 14. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Até quando você vai ficar guardando pensamentos maus? Até quando você vai ficar guardando esses pensamentos que te levam à derrota, à escravidão, ao pecado, ao erro, a tudo aquilo que é fora da palavra do Senhor? Até quando você vai deixar? Eu não sei qual foi a sua história do passado, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu só sei de uma coisa: nem o passado nem o presente pode impedir os planos de bem que o Senhor tem para a sua vida. O Deus que surpreende, o Deus que vai te surpreender, que vai te abençoar de uma forma como você nunca experimentou. Porque não é o seu passado e não é o seu presente que diz quem você é, mas quem diz quem você é o Deus do futuro, o Deus que tem planos de bem. O mesmo Jeremias disse: esse Deus tem planos de bem e não de fazer mal, planos de te dar vida e vida em abundância, planos de te dar um futuro de esperança. O que dizer de um homem e de uma mulher que se coloca em obediência ao Senhor? O que dizer de Abraão? Muitos conhecem a história de Abraão. Abraão era o homem mais rico do seu tempo. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e esse sobrinho enriqueceu por causa de Abraão. E eles foram para um lugar juntos, com tantos rebanhos, com tantos pastores, com tantos bens, com tantas riquezas, que chegou uma hora que os pastores estavam brigando entre eles, porque já não tinha mais como sustentar os seus gados, os seus animais. E aí o Senhor falou assim: Abraão, você precisa separar do seu sobrinho Ló. Sabe o que Ló fez, irmãos? E aí eu fiquei pensando, eu acho que foi por isso que Deus tinha uma aliança com Abraão. Sabe o que Abraão fez? E é por isso que Deus tinha uma aliança com Abraão, porque ele tinha um coração humilde. Sabe o que Abraão fez? Ele virou para Ló e falou assim: Ló, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, escolha onde você quer ficar. Para onde você for, se você for para o lado esquerdo, eu vou colocar os meus bens do lado direito. Se você vier para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. O que Abraão está nos ensinando? Que a dependência dele estava no Senhor. Não é o lugar que te abençoa, é você que não é o lugar que te abençoa, mas você é quem abençoa o lugar. Ei, você está querendo ganhar Trancoso, mas o que você está fazendo? E Ló olhou, obviamente, para as campinas de Moabe, para os lugares, os pastos mais verdes. É ali que o meu gado vai se deliciar, é ali que eu vou me dar bem. Ele olhou para os campos de Sodoma antes de Deus mandar fogo naquele lugar e falou: nossa, aqui me dei bem, meu tio é tão bom, né? E vai Abraão para o outro lado. Mas todos sabem a história. Irmãos, eu tenho certeza que se Abraão fosse para Sodoma, a história teria mudado, porque ele era abençoado do Senhor. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, se você estiver na presença de Deus, se você estiver em obediência ao Senhor, se você estiver de acordo com a palavra do Senhor, esse lugar será abençoado, esse lugar será próspero, esse lugar terá vida, esse lugar terá cura, esse lugar terá a presença do Senhor.
porque você está ali. E todos sabem a história. Ló só não morreu por causa de Abraão, porque Abraão, ainda tão misericordioso, foi lá e buscou seu sobrinho. E Abraão continuou a prosperar onde ele ia. Deus estava com ele. E é por isso que a Bíblia fala que todas as famílias da terra serão abençoadas, inclusive a minha e a sua, por causa da obediência de Abraão, por causa que Abraão era amigo de Deus. Ei, quantos amigos de Deus estão aqui nessa noite? Deus quer ser seu amigo, Deus quer ser íntimo de você, Deus quer ser íntimo do teu coração. Seja real com Ele, abra o seu coração, fala: Senhor, faça como Paulo fazia. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero esse eu faço, mas eu estou caminhando, Senhor, me ajuda. Abra o seu coração, rasgue-se na presença do Senhor e fala: Senhor, eu não aguento mais sozinho, isso aqui está me matando, isso aqui está matando a minha próxima geração. Fique de pé no seu lugar, irmão.